Bom, aluno, nós estamos iniciando a nossa terceira aula da disciplina de raciocínio lógico matemático. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, sou mestra em Educação em Ciências e Matemática e estou trabalhando com você essa disciplina. Estamos chegando à nossa terceira teleaula, que terá como tema a dedução. Então, nós vamos trabalhar aí nessa aula de número 3, a dedução lógica. E quando nós estamos falando de dedução lógica, é importante nós entendermos que nas outras aulas, em outras aulas anteriores, a gente já discutiu muito sobre proposições, sobre os conectivos lógicos e agora nós vamos falar especificamente sobre a dedução. E quando nós estamos pensando em dedução, nós temos que pensar numa conclusão que seja verdadeira. E para que isso aconteça, para que a gente consiga analisar da melhor forma possível, nós temos algumas regras de inferências, algumas representações que são importantes e que a gente precisa conhecer. Para tanto, eu gostaria de convidar você para o nosso convite ao estudo, para que a gente possa relembrar e entender mais uma vez por que a lógica é importante, né? Então, a lógica nos ajuda a resolver problemas, assim como também tomar algumas decisões no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, a lógica está vindo aí para contribuir nas resoluções de problemas que nós podemos ter no nosso dia a dia e tirar aí as melhores conclusões, as mais válidas e verdadeiras possíveis. Hoje a gente vai discutir bastante sobre a parte do argumento, nós vamos entender bastante o que é um argumento, quando ele é válido, quando ele é inválido e relembrando que a nossa aula, ela estará organizada a partir aí de situações problemas. Então nós temos uma situação geral de aprendizagem e a partir dessa situação nós vamos trabalhar com mais 4 situações problemas na nossa aula de hoje. Relembrando que todos os conteúdos que nós estamos vendo aqui está disponível no teu livro, então você pode aprofundar ainda mais os seus conhecimentos a partir desse material. Estamos também no nosso fórum, né, no seu ambiente de aprendizagem, estamos lá postando materiais, questões de reflexões. Lembrando que nós já está chegando uma lista fresquinha aí para você treinar todos esses conhecimentos a partir de tudo que a gente está trabalhando aí na nossa aula. Relembrando que tem também os exercícios do nosso próprio livro que você pode resolver. Para tanto, eu gostaria de convidar você para assistir o nosso vídeo de abertura da aula de hoje. Olá, bem-vindo à terceira unidade de raciocínio lógico matemático. Nesta unidade, você vai conhecer métodos e técnicas para desenvolver o raciocínio lógico que será importante na sua tomada de decisão. Lembra-se daquelas regras de inferência estudadas nas unidades anteriores? Essas regras são fundamentais para o desenvolvimento da dedução lógica, que consiste em utilizar uma quantidade de afirmações de valor lógico verdadeiro para construir uma conclusão verdadeira também com valor lógico verdadeiro. Por isso, você irá aplicar as regras de inferência nas técnicas de dedução diretas e indiretas, como veremos no exemplo do método dedutivo direto chamado de silogismo. Todo brasileiro é sul-americano, todo paulista é brasileiro, logo, todo paulista é sul-americano. Temos aqui 2 premissas, ou seja, 2 afirmações verdadeiras, sendo a primeira chamada de premissa maior e a segunda de premissa menor. Por último, temos a conclusão que tiramos das premissas anteriores. A dedução não traz conhecimento novo, mas sim uma conclusão que sempre se apresenta como um caso particular da lei geral. Como no nosso exemplo de método dedutivo direto, no qual a afirmação todo paulista é sul-americano, é uma conclusão a partir da lei geral que engloba todos os brasileiros como sul-americanos. Vamos conhecer mais um pouco sobre o método dedutivo indireto e, de quebra, ver algumas curiosidades sobre a história da lógica? Acompanhe! Penso, logo existo. Você com certeza já ouviu essa frase do matemático e filósofo francês René Descartes, não é mesmo? Ela é uma premissa que, combinada com outras, chega a uma conclusão. E existem vários métodos para isso, como o dedutivo direto, indireto e o silogismo. O que a gente chama de silogismo, então, no final das contas, é uma forma específica de argumentação que tem um certo formato. Ela tem apenas 2 premissas sempre e na conclusão são relacionados 2 termos. E esses 2 termos nas premissas são relacionados a partir de uma coisa que se chama termo médio, é o que faz a interligação entre eles. A dedutiva, ela trata daqueles argumentos que a partir de premissas verdadeiras só podem chegar a conclusões verdadeiras. O raciocínio por indução é aquele que o cientista faz quando, por observação, por experimentos,
por análise de fenômenos, ele consegue capturar a regularidade de um certo tipo de repetição, de um certo tipo de resultado, e ele assume que aquele resultado vale para todos os casos. Mas foi apenas no século XIX que a lógica passou a ser estudada na matemática. Os gregos antigos estavam preocupados, os filósofos antigos, né, preocupados com explicar quais são os métodos corretos de argumentação, quais são os incorretos, né? E o Aristóteles estabeleceu as 3 leis básicas, que ele chamou de axiomas, do raciocínio dedutivo. A primeira delas é o chamado princípio da não contradição. Nós temos várias formas de enunciá-lo, mas simplificando, ele significa o seguinte: dada uma sentença A qualquer, nunca é possível que ocorra A e não A. A segunda lei enunciada por Aristóteles, teria seu segundo axioma, é a chamada lei ou princípio do terceiro excluído. Intuitivamente significa não há uma terceira possibilidade, está excluída uma terceira possibilidade. E a terceira lei é a que nós podemos chamar de reflexividade da identidade. Qualquer que seja o objeto, vou falar qualquer que seja X, numa linguagem contemporânea, X igual a X. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Lógica sempre foi considerada uma disciplina filosófica, né, ao longo de milênios, né? Mas no século XIX, a lógica começa a ser estudada como uma parte da matemática pelos algebristas ingleses, né? Nós podemos considerar que a lógica é a ciência do raciocínio. Quando você tem um certo domínio do raciocínio, a impressão é você é um ser mais livre. Todos esses conhecimentos sobre lógica serão importantes para você nos momentos de tomada de decisão. Com todos esses conceitos em mente, na SGA desta unidade, você vai ajudar a gerente-geral de uma grande empresa a aplicar algumas ideias da dedução lógica. Assim, nas SPs de cada sessão, você vai analisar situações na rotina de trabalho dessa gerente e, com base em seus conhecimentos sobre os métodos de dedução, irá solucionar os problemas apresentados. Pronto para começar? Então, acesse o seu livro didático, as web-aulas e os materiais complementares que você encontra no seu ambiente virtual. Também não se esqueça dos conteúdos das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até mais! Bom, você acabou de conhecer alguns conteúdos que serão importantes e relevantes para a nossa aula. Antes da gente entender e conhecer essa situação geradora de aprendizagem da aula de hoje, eu gostaria de relevar você alguns conhecimentos prévios e relembrar alguns conceitos que a gente já até viu em aulas anteriores. Vamos ao quadro para que a gente possa relembrar algumas questões. Então, você lembra o que é proposição? Então, voltando lá na nossa aula anterior. Quando a gente está falando de proposição, a proposição é o quê? Uma ideia, é uma afirmação, e essa afirmação ela possui o quê? Ela possui um valor lógico, e esse valor lógico ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso. Então, lembra das aulas anteriores, quando a gente tem uma ideia, uma afirmação, né? Lembrando que não pode ser pergunta, não pode ser uma exclamação, nós vamos ter aí que determinar, dizer-se um valor lógico a essa afirmação. E ele pode ser verdadeiro ou falso, tá, ok? Então, esses já são alguns conceitos, são alguns conhecimentos prévios que são necessários. Agora, nós vamos começar a trabalhar com premissas. A aula toda hoje nós vamos trabalhar a partir das premissas. O que é a premissa? Dentro de uma premissa, nós temos as proposições. E essa proposição, ela é formada para criar um argumento. E o que é um argumento? O argumento, ele pode ser válido ou inválido. Então, é importante nós entendermos essas duas diferenças, porque quando nós estamos falando de proposição, nós temos que dizer se é verdadeiro ou se é falso. Quando nós estamos falando de argumento, quer dizer que nós temos que dizer se esse argumento é válido ou ele é inválido. A partir dessas premissas, nós vamos chegar a uma conclusão, ou seja, será o fato obtido a partir das premissas. Então, vamos pensar o seguinte, quando nós estamos trabalhando com argumentos válidos, o que a gente tem que pensar? Para o meu argumento ser válido, eu tenho que chegar numa conclusão
válida e que para minha conclusão seja válida, as minhas premissas também devem ser válidas. Então, nós vamos trabalhar no decorrer da nossa aula muito sobre a questão de que as premissas têm que ser verdadeiras e se nós temos as premissas verdadeiras, nós vamos chegar a uma conclusão que também é verdadeira. E a partir disso, nós temos um argumento que é válido. Então, relembrando mais uma vez, quando estamos trabalhando com as proposições, nós vamos dar valores lógicos a elas, sejam falsos ou verdadeiras. Agora, quando nós estamos pensando em argumentos, eles são válidos ou inválidos. E os argumentos, eles são formados aí a partir das nossas premissas e que a partir de uma série de premissas, nós chegamos a uma conclusão. A gente vai conversar bastante, vai desenvolver isso na nossa aula para que fique mais claro para você. Antes, eu gostaria de convidá-lo para conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem da aula de hoje. Então, Regina é gerente geral aí de uma grande empresa e por causa de sua função, sempre está envolvida em diversos assuntos empresariais. Então, nós temos uma situação que é comum, pode acontecer com todos. Então, vamos imaginar o seguinte. Regina, ela tem que trabalhar com diversas informações. Isso pode acontecer com você no seu dia a dia, né? E por isso, necessita realizar uma correta síntese e análise das informações que possui para que não cometa erros ou injustiças, né? Dependendo qual for a decisão que ela for tomar. Então, ela deve ser sempre racional e suas decisões devem ser baseadas em fatos concretos e livres de deduções incorretas. Como que nós podemos ajudar a Regina a resolver alguns problemas? Então, como a gente pode ver, a Regina ela trabalha aí numa empresa, ela está recebendo diversas informações e, nesse caso, a lógica vem e contribui muito, porque essas informações são como se fossem as premissas que nós estamos encontrando dentro da lógica, né? Falando numa linguagem mais lógica. Imagine que essas premissas, que essas informações estão chegando para nós o tempo todo e a gente tem que tomar a melhor decisão e tentar não ser injusto, né? Prejudicar alguém ou até mesmo trazer algumas outras sérias consequências. Para isso, eu convido você a conhecer a nossa primeira situação-problema da aula de hoje. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos ao quadro conhecer a nossa primeira situação-problema da aula de hoje. Então, Regina, ela é responsável pela linha de produção da empresa. E existe um programa de manutenção preventiva nos equipamentos e nas máquinas dessa empresa, né? Foi apresentada uma situação para a Regina, ou seja, algumas informações e nós precisamos entendê-las. Então, olha qual foi a primeira informação que a Regina obteve. Se a máquina passou por uma manutenção preventiva, então a máquina funciona corretamente. Repara uma coisa, quando nós lembramos dos nossos conectivos lógicos lá da aula anterior, olha o que acontece aqui. Nós temos um se e nós temos um então. Quando nós temos essas ligações, né, essas palavras que estão ligando as nossas proposições, porque eu posso ter uma proposição P como sendo máquina, passou por uma manutenção preventiva, e eu posso dizer que eu tenho uma outra proposição, máquina funciona corretamente. Mas eu tenho algumas palavras que estão fazendo a ligação dessas proposições, que é o se e que é o então. Quando eu estou trabalhando com o se e com o então, quer dizer que eu estou trabalhando com uma condição. Ou seja, se a máquina passou por uma manutenção preventiva, então a máquina funciona corretamente. Nós temos uma condicional aqui, tá ok? E olha a segunda informação que ela teve. Uma máquina
não passou pela manutenção preventiva. Então, nós temos aí uma negação, né, daquilo que está acontecendo. Reparem uma coisa, uma questão muito importante que eu quero deixar claro para você. Reparem que a partir dessas informações, é possível a gente identificar quais são os conectivos que estão sendo utilizados naquele argumento, naquela informação. Comece a ter o hábito de fazer isso, olhar para a frase, olhar para a informação e tentar identificar quais são os conectivos que estão sendo utilizados. Isso favorece e ajuda muito, principalmente na construção aí das tabelas verdades, que às vezes a gente sabe que tem alguns alunos que têm dificuldade. Tá, ok? Voltando ao quadro, para que a gente possa dar sequência, um funcionário que trabalha com as máquinas, ele afirmou o seguinte, né, com base aí nessas duas informações. A máquina não funciona corretamente e por isso ela deve ser trocada. Se coloca no lugar da Regina, em que um funcionário chega para você e fala isso. A máquina não funciona, então ela tem que ser trocada. E aí, será que a Regina deve confiar no julgamento do funcionário? Ou deve fazer uma análise mais detalhada para descobrir o real motivo da máquina não estar funcionando corretamente? Então, isso são situações que acontecem no nosso dia a dia, podem acontecer, principalmente se você estiver trabalhando numa empresa, dependente do setor, são análises que são importantes e que dependem da nossa tomada de decisão. Será que a Regina pode simplesmente ir mandando trocar a máquina e ponto? Será que ela deve confiar nesse funcionário? Para isso, os conceitos do raciocínio lógico vão nos ajudar a solucionar esse problema. Mas antes, vamos conhecer alguns conteúdos que são importantes e necessários para que a gente possa desenvolver. Vamos ao quadro aí, relembrar e falar aí sobre as premissas. Então, já que a premissa vai ser algo que nós vamos trabalhar muito na nossa aula, é importante nós deixarmos claros o que são as nossas premissas. Então, as premissas, elas sempre vão estar dentro de um argumento, tá, ok? E é a partir das premissas que a gente chega a uma conclusão. Nós podemos representar as premissas por P1, P2, P3, P4, enfim. Quantas premissas a gente tiver dentro de um argumento. E a conclusão, nós podemos chamar aí pela letra Q, nós vamos representar pelo Q aqui na aula de hoje. Tá? Então, nós temos que o P, P1, P2, P3 são as quantidades de premissas que nós temos e o Q é a nossa conclusão. Olha o que acontece aqui. Todos esses P's são as nossas premissas. Reparem que agora nós temos um símbolo, uma representação que é diferente do que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu o símbolo do conectivo da condicional. Aqui não. Aqui nós estamos falando desse símbolo que vai nos orientar e vai dizer o que é premissa. Então, tudo que estiver antes desse símbolo serão premissas e o que tiver depois será a nossa conclusão. A gente já vai entender um pouco melhor aí tudo que eu estou querendo dizer para você. Então, nós podemos escrever que as premissas 1, 2, 3, 4, enfim, N premissas acarretam aqui que é uma conclusão. E, a partir dessa conclusão, que se deduz, ela vai ser deduzida a partir dessas premissas aí que as formam. Então, é importante nós entendermos que nós temos um símbolo novo agora que nós vamos trabalhar. Nós não podemos confundir esse símbolo com o símbolo da condicional. Esse símbolo, ele faz com que nós possamos organizar e olhar e entender o que é premissa e o que é a conclusão. Calma que a gente já vai abrir isso e vai ficar mais claro para você, para que você possa entender. Vamos ao próximo quadro para que a gente possa compreender essa questão, então. Para que o argumento seja válido, a condicional abaixo deve ser uma tautologia. Quando você ouvir falar esse termo, tautologia, quer dizer que... Lembra quando a gente monta uma tabela verdade? Vou pegar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar uma tabela verdade qualquer, em que a gente tem aí a questão das proposições, pode ser P, pode ser Q, tá ok? E aí a gente pode ter qualquer valor de conectivo lógico na última coluna. Lembra que quando a gente chega na nossa última coluna, quer dizer que são os resultados finais que nós temos que chegar na nossa tabela verdade? Quer dizer que quando tudo na minha última coluna for verdadeiro, nós temos uma tautologia. Então, sempre que a gente relacionar a esse termo, tautologia, quer dizer que o resultado, né, a minha conclusão, ela tem que ser toda verdadeira. Olha o que acontece aqui. Imagine que eu tenho a minha premissa de número 1. Chove o dia inteiro.
Isso quer dizer que é verdade. Todas as minhas premissas sempre devem ser verdadeiras para que o meu argumento seja válido. Tenha isso em mente. Para que o meu argumento seja válido, as minhas premissas têm que ser verdadeiras. E a gente chega a uma conclusão verdadeira. Então, olha a minha segunda premissa. Marcos é barbeiro. Isso aqui também tem que ser verdadeiro. A minha terceira premissa me diz: o cachorro late. Também tem que ser verdadeiro. E a minha conclusão, hoje é sábado, também tem que ser verdadeiro. Então, a partir dessas premissas e dessa conclusão, a gente pode escrever o seguinte argumento, independente se ele tem lógica ou não. Eles têm que ser verdadeiros. Então, chove o dia inteiro, Marcos é barbeiro, o cachorro late, a criança brinca, e isso acarreta que hoje é sábado. Então, nós temos que pensar o seguinte: todos os valores dessas premissas têm que ser verdadeiros para que a gente tenha aí uma conclusão verdadeira. Então, importantíssimo, toda vez que a gente for trabalhar com tautologia, com argumento válido, quer dizer que todas as premissas têm que ser verdadeiras para que a gente chegue a uma conclusão verdadeira. A gente vai trabalhar muito isso na aula de hoje. É um ponto muito importante que você merece destaque, anota, grifa, porque ele é importante. Tá ok? Voltando ao quadro, para que a gente possa dar sequência, o que acontece aqui? Olha lá. Agora nós temos já uma linguagem e nós estamos trabalhando com a representação lógica. Repare uma coisa. Aqui nós não temos uma condicional. Lembra que esse símbolo mostra pra gente o que é premissa e o que é conclusão. O meu P está para o lado esquerdo desse símbolo. Então, o meu P é a minha premissa. Já esse meu P aqui, né, nessa questão com disjunção com que, toda essa forma de disjunção, ela será a nossa conclusão. Tá, ok? É importante que você tenha claro isso. O primeiro ponto, o primeiro fato que a gente tem que analisar é a partir disso quando nós estamos trabalhando com argumentos válidos. Então, imagine o seguinte: o meu P quer dizer que ele tem que ser sempre verdadeiro. E a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Ah, mas como que nós podemos identificar isso numa tabela verdade? Vamos construir a nossa tabela verdade a partir da disjunção. Como que nós vamos fazer isso? Vamos montar a proposição P, vamos colocar todas as combinações possíveis dessa proposição, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Vamos montar a nossa proposição Q, ok? Então, verdadeiro, falso e falso. E agora nós vamos fazer a disjunção disso, né? Ou seja, nós vamos fazer a parte do ou, né? P ou Q, tá? Então, quando que a gente vai trabalhar a questão da disjunção? Ele só será falso quando todas as linhas forem falsas. Então, analise o seguinte: aqui é falso, então a nossa conclusão também é falsa. O restante será tudo verdadeiro. Mas lembra que quando a gente está falando de argumento válido, a premissa e a conclusão tem que ser válida? Olhando para a minha tabela verdade, olhando lá para a minha condição, por exemplo, quem é a minha premissa? Olha lá, a minha premissa é o P. Onde é que é a minha coluna do P? Essa é a minha coluna do P. Então, nós temos que olhar para a coluna da premissa e para a coluna da minha conclusão, que é P de junção com Q, e ver onde eles são verdadeiros. E onde é que eles são verdadeiros? Eu tenho essa aqui como verdadeira, aqui também é verdadeiro. E olha a segunda linha, verdadeira, e aqui também verdadeira. Por que nós não vamos considerar a terceira linha? Porque aqui a gente tem falso. E a gente só vai considerar um argumento válido se os valores lógicos das premissas e da conclusão forem verdadeiros. Então, primeiro passo que nós temos que fazer é o seguinte, quando nós queremos analisar aí. Então, esse símbolo que nós estamos trabalhando agora, que não é condicional, ele mostra pra gente, ele nos orienta o que é premissa e o que é conclusão. E a partir do momento que nós estamos trabalhando com argumentos válidos, as minhas premissas. Por que eu falo as minhas premissas? Porque a gente vai encontrar exemplos em que a gente tem mais de uma premissa. Então, os valores das premissas com valores da conclusão têm que ser sempre verdadeiro. Espero que tenha ficado claro, a gente vai
resolver mais algumas situações na nossa aula para que você possa ir esclarecendo as suas dúvidas, tá ok? Vamos ao quadro para que a gente possa resolver a nossa primeira situação problema, então, na aula de hoje. Olha lá, Regina precisa tomar essa decisão, né? Confiar ou não no julgamento aí do funcionário, né? Sobre a compra de uma máquina nova. Então, olha as informações que a Regina possui. Então, primeiramente, que se a máquina passou por uma manutenção preventiva, então ela funciona corretamente. E a segunda informação é que a máquina não passou pela manutenção preventiva. E um funcionário da empresa concluiu que a máquina não funciona corretamente. Então, a partir disso, nós podemos aplicar a dedução lógica. Como que nós podemos aplicar a dedução lógica? Olha como é que vai ficar isso aqui. Eu posso chamar de primeira proposição, premissa, a máquina passou por uma manutenção preventiva. Então, nós temos aí a primeira proposição. A segunda proposição, nós vamos chamar de quê? A máquina funciona corretamente. Então, como que vai ficar a nossa organização? A nossa argumentação. Se P, então Q. Olha lá, se a máquina passou por uma manutenção preventiva, então a máquina funciona corretamente. Quer dizer que isso aqui é uma premissa inicial, tá ok? Nós temos uma premissa a partir de uma condição. Mas nós temos o seguinte também, que quando que é o não P? Por que eu estou falando não P? Porque a máquina não passou por uma manutenção preventiva, que é também uma premissa. E para isso, a partir dessas premissas que nós temos, nós precisamos chegar a uma conclusão. E o que nos diz essa conclusão, hein? Que a máquina não funciona corretamente. Será que isso é verdade ou não? Para que seja verdade, as nossas premissas ela têm que ser verdadeiras, assim como a minha conclusão também tem que ser verdadeira. E a partir disso, nós podemos construir a nossa tabela verdade. Então, olha como é que vai ficar a nossa tabela verdade. Então, mais uma vez, eu vou escrever para você, para que fique claro, como é que nós estamos trabalhando. Lembra que nós tínhamos o seguinte, P condicional com Q era uma premissa, tá ok? Para que fique mais claro. O não P é outra premissa e nós temos uma conclusão, que é o não Q, a partir das informações que nós estamos tendo. Vamos organizar a nossa tabela. Primeiramente, nós precisamos ter a nossa proposição P, a nossa proposição Q, construir as suas combinações possíveis, igual você faz na sua tabela verdade, que nós já aprendemos na aula anterior. Aí, o que nós vamos ter que fazer? Essa premissa, que é uma condicional, olha ela aqui, P condicional com Q. Temos que montar também essa premissa, que é o não P. E, por fim, nós temos a nossa conclusão, que é o não Q. E, a partir disso, nós podemos construir aí a nossa tabela verdade. Então, vamos analisar os resultados aqui da nossa condicional, ou seja, na nossa terceira coluna. O que acontece na nossa condicional? Ela só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Olha lá, então analisando a minha P condição com Q. O restante será todo verdadeiro, tá? Então, construímos aí a nossa coluna. O não P é eu pegar a minha segunda coluna aqui, do P, perdão, tá? Na nossa primeira coluna, e vamos negar o P. Então, o que quer dizer isso? Se aqui é verdadeiro, aqui será falso. Se aqui é verdadeiro, aqui será falso. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Então, nós estamos negando essa proposição P. Tá? É importante que quando a gente vai trabalhar na negação, fique claro para você que a gente vai fazer o inverso. Quando for verdadeiro, falso. Quando for falso, verdadeiro. E nós vamos também agora negar o nosso não que para que a gente possa chegar aí à nossa conclusão. Então, nós temos verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Aqui nós precisamos fazer uma correção, tá? Essa tabela está no seu livro e você precisa fazer essa correção também. Se eu tenho que aqui é verdadeiro, então corrigindo aqui é falso. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho que aqui é falso, então aqui é verdadeiro. Eu quis trazer para que você possa corrigir no seu livro. A hora que você encontrar essa tabela, você pode aí
localizar e entender aí todo esse processo e ver onde teve essa confusão em relação aos valores lógicos. Tá, ok? Quando a gente está olhando agora para que seja um argumento válido, nós temos que olhar as premissas primeiramente. Qual é a coluna da minha primeira premissa? Olha, aqui nós temos uma premissa. A minha coluna da minha premissa é essa. A minha outra premissa é o não P. Olha lá o meu não P. Aqui nós temos outra premissa. E a minha conclusão é o meu não Q. Nós temos que olhar para essas três colunas e ver onde todos os valores lógicos são verdadeiros. Então, olha o que acontece aqui na nossa última linha. Nós temos que essa premissa é verdadeira, essa premissa é verdadeira, o não P, e a nossa conclusão também é verdadeira. Logo, a partir disso, nós podemos chegar aí a uma conclusão, que é o seguinte: quando nós estamos pensando aqui nesse sentido, chegando ao final, então nós temos o seguinte: Regina não pode confiar aí na opinião do funcionário da empresa, já que a máquina pode não estar funcionando corretamente por vários motivos, como imperícia do usuário. Por que nós estamos falando isso? Porque nós temos que esse argumento, essa premissa é verdadeira, essa premissa é verdadeira, e lembra que a gente corrigiu? Essa também, a nossa conclusão também é verdadeira. Então, eu tenho que a minha condição é verdadeira, que a minha negação é verdadeira, assim como também a minha conclusão é verdadeira. Então, a partir das premissas dessa análise, nós podemos chegar a uma conclusão que é verdadeira e ajudar a Regina a solucionar o seu problema. Ficou claro para você? Então, sempre quando nós estivermos trabalhando com argumentos válidos, nós precisamos identificar as premissas e a conclusão, tá ok? Para que a gente possa aí resolver tudo isso, tá ok? Eu convido você para que a gente possa resolver a nossa segunda e conhecer a nossa segunda situação problema da aula de hoje. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Vamos conhecer a nossa segunda situação problema da aula de hoje. Então, Regina aí recebeu uma informação, mais uma, né, do departamento de qualidade agora, sobre um dos seus clientes, que não estava satisfeito com o produto recebido. O cliente afirmou que as peças que recebeu não estão com o tratamento químico necessário contra a ferrugem. Olha lá, tem uma reclamação do cliente aqui e a Regina precisa solucionar esse problema, né? Regina recebeu a informação de que de 3 máquinas, A, B e a máquina C, elas que produziram essas peças, sendo que cada máquina produz a peça para um cliente específico. Então, nós temos uns dados importantes. Então, por exemplo, se você é um cliente e comprou uma determinada peça, você vai comprar essa peça de alguma dessas máquinas em específico, ok? Continuando, ao entrar em contato com o coordenador da produção, ela obteve as seguintes informações. A máquina A não produz a peça com proteção contra a ferrugem. Então, nós temos essa seguinte informação. A máquina A produziu algumas peças do modelo que apresentou o problema junto ao cliente. Então, eu te pergunto agora, né? Vamos ajudar a Regina a identificar o problema ocorrido na linha de produção da empresa em que ela trabalha? Então, como que nós podemos utilizar aí essa questão, utilizar os conceitos da lógica para que a gente possa ajudar a Regina aí a solucionar esse problema? Então, quando a gente está pensando em lógica, para que a gente consiga chegar a uma conclusão, nós podemos utilizar as nossas regras de inferências. Isso nós também vamos trabalhar aí no decorrer da nossa aula. O que são essas regras de inferências e como elas podem contribuir para tudo isso? Primeiramente, eu gostaria de convidar você para que a gente possa entender aí a primeira regra de inferência. Vamos ao quadro.
que é a modus ponens. Então, é importante nós entendermos as diferenças de algumas regras de inferências que são importantes e que podem ser necessárias aí. O que é a modus ponens? Que é uma regra de inferência. Então, as regras de inferência, todos esses tipos que nós vamos trabalhar hoje, eles são uns processos para que a gente possa chegar aí a uma conclusão. Então, é uma forma, neste caso específico para o modus ponens, de provar através da afirmação, ou seja, considere as premissas verdadeiras. Então, vamos imaginar que se Lorena trabalha, então ela tem dinheiro, quer dizer que isso é uma premissa e ela tem que ser verdadeira. Lorena trabalha, é verdadeira. Logo, Lorena tem dinheiro. A minha conclusão também é verdadeira. Em linguagem simbólica, quando a gente estiver trabalhando com modus ponens, quer dizer que isso vai implicar em algo, ou seja, tudo que for verdadeiro vai implicar numa conclusão verdadeira. Olha o que acontece aqui. Nós temos a nossa primeira premissa. Se Lorena trabalha, então ela tem dinheiro, ou seja, P condicional com Q. E eu tenho a minha segunda premissa, que é Lorena trabalha, ou seja, só o meu P aqui neste caso. E nós temos uma conclusão, que é o meu Q. E essa conclusão, logo, Lorena tem dinheiro. Ou seja, quer dizer que isso é uma conclusão que também é verdadeira. Então, quando a gente for trabalhar com modus ponens, sempre nós vamos trabalhar com as premissas verdadeiras. É uma forma de provar através aí do verdadeiro. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeira. Olha como que fica a tabela verdade aí do modus ponens, né? Então, vamos relembrar como que nós estávamos trabalhando com as condições no slide anterior. Lembra que nós tínhamos a primeira condição de P em Q, que era a nossa premissa. Nós tínhamos uma outra premissa, que era o P, e essas premissas induziam a nós a essa conclusão, que era o nosso Q. Importante nós sempre fazermos essa representação lógica para que a gente possa entender aí a nossa tabela verdade. Então, montando a nossa proposição, as nossas composições, essas combinações para essa proposição, a nossa proposição Q, aqui também as suas combinações. E o que a gente pode chegar aqui? Vamos aplicar agora as regrinhas para condicional, né? Se P, então Q. Lembra que quando a gente tem condicional, ela só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, aqui nós temos uma conclusão falsa. Só que se nós estamos trabalhando com modus ponens, quer dizer que todas as premissas e a conclusão devem ser verdadeiras. Então, quem que são as minhas premissas? Olha lá. Então, nós temos que essa condição é uma premissa. Olha lá. Então, aqui nós temos uma coluna de uma premissa. Ok? Nós temos que o meu P é outra premissa e nós temos que olhar a nossa conclusão, que é essa coluna aqui do meio, que é a nossa conclusão. E eu tenho que ver qual é a linha que tudo é verdadeiro. Qual é a linha que é tudo verdadeiro? A primeira linha, porque nós temos a proposição P como verdadeira, Q como verdadeira e a minha condição Q ali, a minha condição de P em Q, também verdadeira. Logo, nós temos uma tabela verdade relacionada a uma regra de inferência, que é a modus ponens. Tá? Nós vamos conhecer outras regras de inferências também no decorrer da nossa aula, que elas também são importantes. Espero que tenha ficado claro para você quando nós estamos trabalhando aí com essa regra específica aí, que é a modus ponens. Tá? Okay? Voltando ao quadro, para que a gente possa aí dar continuidade, vamos pensar no silogismo. Toda vez que você ouvir falar nesse termo, nessa representação de silogismo, quer dizer que nós estamos trabalhando premissa maior, premissa menor e conclusão. Ele vai ter essa organização. O que quer dizer isso? Toda criança brinca. Ela é uma premissa maior. Por quê? Porque nós estamos vindo do todo. Okay? Então, estou generalizando isso. Toda criança brinca. Olha a nossa premissa menor. Otávio é uma criança. Isso também tem que ser verdadeiro. Logo, Otávio brinca, que é a nossa conclusão. Reparem que nós temos algumas premissas que são verdadeiras e, ao fim, chegamos a uma conclusão que também é verdadeira. Então, sempre o silogismo vai ser formado por uma premissa maior
uma premissa menor e por uma conclusão. E nós temos alguns tipos de silogismo. Quais são os tipos de silogismo que nós temos? O primeiro tipo de silogismo é o silogismo categórico. O que quer dizer o silogismo categórico? São silogismos que têm como premissa proposições que são fáceis de definir se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, ou seja, é fácil de definir o valor lógico, né, dessas premissas, dessas proposições. Olha a primeira. Todos os homens são mamíferos. Isso é verdadeiro. Carlos é homem. Também é verdadeiro. Logo, Carlos é mamífero. Chegamos a uma conclusão verdadeira. Também como foi simples de identificar, então é algo que nós já temos esse conhecimento. Além do silogismo categórico, nós temos o silogismo hipotético. E quando nós estamos falando de silogismo hipotético, eles são silogismos que assumimos com a hipótese verdadeira na premissa maior. O que quer dizer isso? Olha lá, vamos tentar entender. Olha a nossa premissa maior, né, que é a nossa premissa de número 1 aqui na nossa linha, tá ok? Então, quando a gente tem a nossa premissa maior, se João foi trabalhar, então Fernanda ficou em casa. Será que eu preciso dessa outra segunda premissa para chegar à minha conclusão? Olha qual é a minha conclusão. Logo, Fernanda ficou em casa. Então, a partir da premissa maior, eu já consigo chegar a uma conclusão. Mas ele tem que ser composto por uma premissa menor. Então, a nossa premissa maior, ela já vem aí trazendo a nossa conclusão. Já é óbvio qual será a nossa conclusão. Então, esses são alguns casos particulares para o silogismo. Importante nós entendermos que a estrutura do silogismo sempre vai ser composta premissa maior, premissa menor e a conclusão. Tá ok? Vamos resolver agora, então, a nossa situação-problema de número 2. Primeiramente, vamos analisar as informações obtidas pela Regina novamente. A máquina A não produz peça com proteção contra a ferrugem. A máquina A produziu algumas peças do modelo que apresentou o problema junto ao cliente. Gente, vamos entender as informações. A máquina A ela não produz nada com proteção contra a ferrugem, mas ela produziu algumas peças no modelo que apresentou o problema. O que a gente pode chegar a qual conclusão? Então, nós podemos aplicar aí o silogismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nenhuma peça produzida pela máquina A recebeu proteção contra a ferrugem. E algumas peças no modelo que apresentou o problema foram produzidas pela máquina A. Logo, a partir do silogismo, desses conceitos, a gente pode concluir o quê? Que algumas peças não receberam proteção contra a ferrugem. Assim fica claro que na produção, né, que o problema na linha de produção foi que as peças produzidas por essa máquina específica A foram entregues ao cliente errado. Ou seja, o que a Regina pôde concluir? Que se o cliente recebeu uma peça que não teve proteção contra a ferrugem e a máquina A ela não é da responsabilidade dela, não é específico dela fazer esse tipo de produto, e se o cliente recebeu um produto dessa máquina, quer dizer que houve um problema relacionado à logística, relacionado ao funcionário, e a partir disso, a partir dessas análises, dessas informações, ela poderá aí tomar a melhor decisão. Eu espero que tenha ficado claro para você e eu convido agora para que a gente possa conhecer a nossa terceira situação-problema da aula de hoje. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais!
Bom, eu espero que tenha ficado claro para você alguns conceitos. Relembrando, antes da gente conhecer a próxima situação-problema, relembrando que, quando nós estamos trabalhando com argumentos válidos, as suas premissas têm que ser válidas e a conclusão também tem que ser válida. E nós temos algumas regras de inferências que são como se fossem algumas propriedades. Como que nós podemos saber quando utilizar ou não essas regras de inferências? Na verdade, nós estamos aí, temos que treinar, analisar todo o contexto, ver o que é verdadeiro, ver o que é falso. A gente poderia pensar no seguinte, numa situação-problema. Quando aquele caso vai ser falso, por exemplo? Nós podemos construir toda uma tabela verdade e identificar quando ele é falso. Nesses casos específicos, vamos pegar, por exemplo, o modus tonis que a gente acabou de ver. O modus ponens, tá? Quando a gente pega esse modus, essa regra de inferência, quer dizer que nós temos que analisar onde tudo é verdadeiro. Daqui a pouco a gente vai conhecer umas outras regras de inferências e eu espero que fique claro para que você não tenha mais dúvidas em relação a esse conteúdo. Então, acho que vale a pena a gente relembrar. Quando nós estamos falando de silogismo, silogismo é uma forma de organizar essas premissas, onde nós vamos ter a premissa maior, a premissa menor e uma conclusão, ou seja, é uma forma de organizar aquele argumento específico para o silogismo, ok? Muitas vezes a gente pode encontrar um argumento aí que tem mais proposições dentro do seu próprio argumento, mas para o caso específico do silogismo, nós temos que trabalhar dessa forma. E agora eu convido você para que a gente possa conhecer a nossa terceira situação-problema da aula de hoje. Então, o Departamento de Compras enviou aí um relatório para a Regina, a fim que ela possa autorizar ou não a compra de uma determinada matéria-prima. Então, agora está ouvindo a necessidade de se comprar uma matéria-prima e a Regina tem que autorizar a compra. Será que ela autoriza ou não, né? Essa deve ser muito bem avaliada, pois se trata de um material muito caro, ou seja, de alto valor. E por isso o seu uso deveria ser certo. Por causa do valor da mercadoria, não poderia haver o risco desse produto ficar parado no estoque, ou seja, o investimento desse produto, ele é alto e ela tem que fazer essa autorização, ou compra ou não. Então, ao consultar o gerente de produção, Regina obteve aí mais algumas informações. Ou seja, se houver necessidade de determinada matéria-prima, então há um pedido de peças para motores de caminhões. Ao verificar junto com a produção, constatou que não houve pedido para a produção de peças para motores de caminhão. E aí? Vamos ajudar a Regina a decidir da maneira mais inteligente possível? Pense comigo, nós temos uma situação a resolver. Estão solicitando a compra de uma matéria-prima, mas ela verificou que não houve pedido para a produção dessas peças. Então, para que a gente possa resolver mais uma situação, mais essa situação-problema da aula de hoje, nós vamos trabalhar aí com as regras de inferências. E para isso, nós vamos relembrar mais uma vez a regra que a gente já viu, para fazer uma comparação com uma outra regra de inferência, para ver se você consegue entender e ficar claro para você quais são as diferenças dessas regras de inferências. Vamos ao quadro para que a gente possa relembrar. Lembra que a gente já viu sobre a modus ponens? Então, vamos relembrar novamente. Quando a gente está trabalhando com modus ponens, quer dizer que eles têm que ser verdadeiros, ou seja, as minhas premissas têm que ser verdadeiras, assim como a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Então, o que acontece aqui? Se Lorena faz bagunça, então sua mãe coloca de castigo. Reparem que nós temos uma condição, porque se Lorena faz bagunça, então sua mãe a coloca de castigo. Nós podemos chamar Lorena faz bagunça como sendo minha proposição P. Sua mãe a coloca de castigo como sendo a minha proposição Q. Olha lá, nós temos um argumento e a partir desse argumento nós estamos estamos identificando as proposições para que a gente possa entender o que é premissa e o que é conclusão. Isso é importante quando a gente tem uma informação e um argumento. Okay? Então, nós já identificamos quem são as proposições P e a Q. Aí, nós temos uma outra premissa aqui, que é o quê? Que é o nosso P. Então, Lorena faz bagunça. Então, eu digo que, se Lorena faz bagunça, nós vamos chegar a uma conclusão. E qual é essa conclusão? Sua mãe coloca de castigo. Olha como que fica a leitura aqui. Vamos pensar o seguinte. Nós temos que
Se Lorena faz bagunça, nós temos uma condição de P em que, e quem que é meu quê? Sua mãe coloca de castigo. Pronto, nós temos a nossa primeira premissa, a nossa primeira condição. Aí nós temos uma outra premissa que diz o seguinte: Lorena faz bagunça. Nós temos uma outra afirmativa aqui, que é uma outra premissa. Qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui? Deixa eu só apagar para que faça de novo para você, que fique claro. Então, olha lá. Então, nós temos a primeira condição, P em que, tá ok? Nós temos a outra premissa, a outra proposição, que é a P. E nós vamos chegar a uma conclusão, que é o quê? Vamos pensar o seguinte: se a Lorena faz bagunça, então a sua mãe coloca de castigo, é uma premissa. Lorena faz bagunça é o quê? Nós temos aí que ela tem uma outra premissa que também é verdadeira. Então, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que a sua mãe coloca de castigo. E a sua mãe coloca de castigo, lembra que nós tínhamos considerado que a sua mãe coloca de castigo como se fosse a nossa proposição Q? Então, nós vamos chegar a essa conclusão. Logo, nós temos modus ponens, em que diz que todas as premissas são verdadeiras e a minha conclusão também é verdadeira. Além da modus ponens, nós temos a modus tollens. O que é a modus tollens? A modus tollens quer dizer o seguinte, quer dizer que quando nós estamos negando as minhas premissas, a minha conclusão também vai dar uma negação. Quer dizer que se a minha negação aqui é verdadeira, essa outra negação é verdadeira, a minha conclusão também será verdadeira. Ou seja, as duas regras de inferências, elas são equivalentes, tanto a ponens quanto a tollens. Então, a gente assume a negação das premissas e a gente chega à negação da conclusão. E isso quer dizer que é a mesma coisa. Se eu nego tudo, eu também vou chegar aí numa mesma conclusão. Quer ver como é que fica o nosso exemplo? Olha lá para o modus ponens, por exemplo. Vamos fazer uma comparação. Se a bolsa de valores tem uma alta, então Luan ganhará dinheiro. Realmente, a bolsa de valores teve uma alta. Pronto, a gente tem... Vamos organizar isso agora. Olha a nossa primeira proposição. Bolsa de valores tem uma alta. Olha o quê? Então, Luan ganhará dinheiro. O que a gente conclui? Que Luan ganhou dinheiro. Pronto, a gente tem que tudo isso é verdadeiro. Agora, olha o que acontece quando a gente nega. Se Luan não ganhar dinheiro, então a bolsa não teve uma alta. Realmente, aqui nesse caso, quando a gente vai substituir, Luan aí não ganhou, realmente a bolsa não teve uma alta, substituindo aqui, tá ok? Mais um erro, mais uma questão aí que você deve corrigir no seu livro. Então, realmente, a bolsa não teve uma alta. Então, quando a gente faz toda a parte da negação, a gente tem o seguinte: Luan não ganha dinheiro. Seguinte, a bolsa não teve uma alta, olhando aqui, tá ok? Então, logo a gente conclui que a bolsa não teve uma alta. Reparem que eles são equivalentes nesse caso, tá ok? Então, nós podemos trabalhar com o modus tollens e o modus ponens quando sendo as duas questões verdadeiras. Só que na parte aqui, quando eu começo a negar todas as minhas premissas, eu também vou negar a minha conclusão e nós vamos chegar a algo que tudo seja verdadeiro. Então, é importante nós entendermos e diferenciarmos aí o que é essas duas regras de inferências. Na verdade, nós temos que uma vai trabalhar com a parte da afirmação e a outra vem negando as suas premissas para que a gente possa chegar aí a uma conclusão que também seja aí verdadeira. É importante nós entendermos que toda vez que nós formos trabalhar com essas regras de inferências, uma vem trabalhando toda com a afirmação e vai chegar a uma conclusão verdadeira, e a outra vem negando. Só que isso também se chega a uma conclusão que é verdadeira. Porque se eu nego as minhas premissas e eu nego a minha conclusão, tudo aquilo também é verdadeiro. É importante a gente ter essa relação e essa comparação de que não é porque eu estou negando que aquilo é falso. É importante nós termos isso em mente. Tá ok? Voltando ao quadro para que a gente possa resolver a nossa situação, problematizando mais um pouco. Olha o que acontece aqui. Se Marlene investir na bolsa, então no final do ano ela comprará um carro.
mas no final do ano ela não comprou um carro. Olha o que acontece aqui. Nós temos dois exemplos. Nós temos esse primeiro exemplo aqui, essa primeira organização até a terceira coluna, em que nós vamos trabalhar com modus pôneis, e nós temos da terceira coluna até da quarta até a sexta, onde nós vamos trabalhar com modus tollens. Tá? Por que nós estamos identificando isso? Reparem que aqui nós estamos trabalhando só com as afirmações, e aqui nós já estamos trabalhando com negação. Então, nós vamos trabalhar aí, vamos fazer uma comparação para as duas regras de inferência. Olha o que acontece aqui. Se Marlene investir na bolsa, nós podemos chamar que Marlene investir na bolsa é uma proposição P. Final do ano, ela comprará um carro. Esse final do ano, ela comprará um carro, nós vamos chamar de proposição Q. E vamos montar a nossa tabela verdade. Então, colocando a nossa proposição P, a nossa proposição Q, fazendo as nossas combinações para construir essa tabela. Só que quando a gente olha lá para a primeira frase, se Marlene investir na bolsa, então, lembra que a gente tem um então e a gente tem um se? Quer dizer que a gente tem uma condição. Então, nós vamos resolver essa condicional de P em Q. Lembra que quando a gente tem a questão da condicional, quer dizer que só vai ser falso quando a minha primeira for verdadeira e a minha segunda for falsa. Daí nós vamos ter uma conclusão, um valor falso. Logo, os outros valores lógicos serão verdadeiros. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer a negação disso. Por que nós vamos fazer a negação disso? Porque no final do ano ela não comprou um carro. Então, agora nós vamos negar as proposições. Então, olha o que acontece aqui nesse sentido. Então, no final do ano, ela não comprou um carro. Quer dizer que eu estou negando qual proposição? Qual proposição que estava dizendo que no final do ano ela ia comprar um carro? A minha proposição que. Então, eu vou negar a minha proposição que. Quer dizer que a minha conclusão estará aqui nessa coluna. Tá, ok? Então, quando a gente aplica, a gente vai negar as proposições, olha lá. O não que, por exemplo, nós vamos olhar lá para o não que e vamos fazer aí toda a negação dele, inverter os valores lógicos. Vamos fazer a negação para o não P. E, por fim, nós vamos fazer a nossa condicional aí do não que para o não P. E o que é possível observar aqui quando a gente analisa tudo isso? A partir do modus tollens, ele é verificado que na última linha, todos são o quê? Todos são verdadeiros. Por que eles são verdadeiros? Olha o que acontece aqui. O não que é verdadeiro, o não P é verdadeiro e esse também é verdadeiro, ou seja, essa é a minha premissa, essa é a minha conclusão, essa é a minha premissa e essa é a minha premissa. Então, nós conseguimos fazer uma comparação dos dois e analisar onde eles são verdadeiros. Mas por que a gente está analisando o modus tollens? Porque aqui nós temos uma negação na informação que a gente obteve. Então, é importante nós olharmos para o argumento, para a informação e identificar qual é o tipo de regra de inferência que a gente tem que trabalhar. Eu utilizei o não, porque eu utilizei a regra do modus tollens, por exemplo, por quê? Porque nós estávamos trabalhando com o não comprar um carro, ou seja, está negando uma das premissas. Então, a gente pode negar todas as outras para que a gente chegue a uma conclusão. Logo, as minhas premissas todas são verdadeiras quando todas não acontecem. Assim, a minha conclusão também será verdadeira. Ok? Vamos voltar ao quadro para que a gente possa resolver, então, a nossa situação. Se houver necessidade de determinada matéria-prima, então há algum pedido de peças para motores de caminhão. Ao verificar junto com a produção, Regina constatou que não houve pedido para a produção de peças para motores de caminhão. Podemos transformar essas informações em duas proposições. Então, nós podemos ter a proposição P, que nos diz o seguinte: houver, a necessidade de determinada matéria-prima, e a outra proposição é a proposição que, então, há algum pedido de peças para motores. A partir dessas proposições, a gente pode representar aí a partir de premissas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se P
Então ou seja, né, que se houver a necessidade de determinada matéria-prima, então há algum pedido aí de peças para motores. Então quer dizer que a partir das proposições nós podemos trabalhar com uma condicional. Só que o que acontece aqui? Então nós temos essa premissa, P condicional com que, mas nós vamos chegar aí nessa questão quando ela está negando, é a nossa conclusão. Quer dizer que, nesse sentido, não aconteceu um pedido de peça de caminhão, né? Então, se não aconteceu, quer dizer que a minha conclusão tem que ser negativa. Então, agora nós podemos trabalhar com modus tollens. E o que acontece no modus tollens? Quer dizer que as minhas premissas têm que ser negativas, né? Tem que ter negação, assim como a minha conclusão também tem que ter uma negação, ou seja, ela nega todas as informações a partir de uma conclusão. Então, vamos pensar, se ela tem uma conclusão que é negativa, que ela está sendo negada, então todas as minhas outras premissas também devem ser negadas. Então, a partir disso, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Agora, basta utilizar a modus tollens e vamos concluir o quê? O não P. O que quer dizer o não P? Imagine que essa minha conclusão, ela tem que ser verdadeira porque ela é negativa. Se eu estou trabalhando com modus tollens, quer dizer que as minhas premissas também têm que ser negadas para que elas sejam verdadeiras. Então, quer dizer que, se não houver a necessidade de determinada matéria-prima, como não há necessidade da matéria-prima, então a Regina não precisa autorizar a compra, já que ela ficará parada no estoque. Então, às vezes, o funcionário foi lá, fez o pedido da peça para a Regina, sem a necessidade de ter essa peça, mas a partir dessas informações que ela obteve, ela conseguiu identificar que não existia necessidade, não tinha um pedido dessa peça para que fosse comprada essa matéria-prima. Então, ela teve um argumento para justificar a não compra dessa matéria-prima. Espero que tenha ficado claro, lembrando que nós podemos discutir também esses assuntos no nosso fórum. Nós também vamos encaminhar uma lista para que você, aluno, possa testar aí todos os conhecimentos e se preparar ainda mais para a nossa avaliação e para o mercado de trabalho, porque esses conceitos são importantes para a sua vida profissional, pessoal, enfim. E eu gostaria de convidar você para conhecer a nossa próxima situação-problema da aula de hoje. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Vamos à nossa quarta situação-problema da aula de hoje. Então, foi solicitado aí ajuda novamente para a Regina, né? E nós vamos ajudar mais uma vez com a lógica. Produtos estão saindo com problema das máquinas e o gerente não sabe dizer o motivo, pois são vários os fatores envolvidos nesta ocorrência. As afirmações que o gerente possui são as seguintes. Olha as informações, vamos nos atentar a isso. Se a matéria-prima é de qualidade, então o produto final tem qualidade. O funcionário cometeu um erro ou o produto final não tem qualidade. O funcionário não cometeu um erro, então ele recebeu essas seguintes informações. E aí, o que a gente pode pensar nesse seguinte? Olha lá a questão que ela obteve do gerente. O gerente da produção afirma que, baseado nesses fatos, a causa dos problemas é que a matéria-prima utilizada na produção não é boa. Então, Regina pode confiar no julgamento do gerente baseado nos fatos apresentados? Então, o gerente está falando alguma coisa, as informações que ela teve são outras, e para que a gente possa resolver essa situação, nós vamos aplicar aí, conhecer mais algumas regras de inferências. Por quê? Porque nós vamos resolver essa situação a partir do absurdo. Nós vamos imaginar que existe uma conclusão, por exemplo, vamos imaginar que essa conclusão seja falsa, por exemplo.
e a gente vai provar pelo absurdo que essa conclusão não tem como ser falsa, não tem como ser verdadeira se a gente considerar ela como negação. E a partir do absurdo, a gente vai chegar a uma conclusão. Eu trouxe para você todo o quadro com as regras de inferências que você tem no seu livro. Então, eu vou passar no quadro para que você possa olhar essas regras de inferências. Mas, o que acontece? Esse quadro, para que fique melhor, mais explicado para você, mais didático, ou seja, essas regras de inferências serão as mais utilizadas nas resoluções de atividades, enfim. Então, o que eu fiz e propus para você? Eu vou abrir essas regras de inferências, comentando sobre cada uma delas, para que possa ficar mais claro para cada um. Ok? Então, eu convido você para que a gente possa ir à nossa câmara de documentos, para que a gente possa entender um pouco mais aí sobre as regras de inferências. Então, quando a gente está falando de regras de inferência, a primeira que eu tenho aqui é uma regra chamada conjunção. E quando a gente está falando de conjunção, ela vai ser representada por conge. O que quer dizer a conjunção? Pensa comigo. Eu tenho uma premissa P... e eu tenho uma premissa Q, ok? E a partir deste símbolo, lembra dessa representação? Nós temos que essa conjunção, ela é a minha conclusão, certo? Então, é importante que você tenha em mente isso e que você entenda tudo isso que eu estou falando. A partir disso, agora vamos pensar o seguinte. Se eu tenho P e Q como premissas, logo, o P e Q, né, que está sendo indicado aqui, também são verdadeiros. Então, eu tenho que P é verdadeiro, que Q é verdadeiro, e a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Só que vamos pensar o seguinte, então, quer dizer que o P e o Q são verdadeiros, logo, eu posso escrever isso dessa forma. Eu posso inverter a ordem aqui na minha conclusão. Então, eu posso escrever tanto P como conjunção com Q, como eu posso escrever tanto Q como conjunção com P. Então, essa é a nossa primeira regra de inferência que nós temos, que são algumas propriedades que são importantes nós termos conhecimento. Conhecendo aqui uma outra regra de inferência, nós temos o quê? Nós vamos ter a absorção. E quando nós estamos trabalhando com absorção, quer dizer que nós vamos representar por ABS, tá? Que é a abreviação, e nós vamos encontrar muito essa representação nos nossos livros. Então, o que a gente tem? Essa condição é a nossa premissa, tá ok? E toda essa condição aqui é a nossa conclusão. Então, nós temos que essa premissa P condicional com Q, ela tem que ser verdadeira. Por que ela tem que ser verdadeira? Porque a minha premissa tem que ser verdadeira e a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Lembra que a gente viu na aula de hoje? Então, na conjunção, os dois têm que ser verdadeiro. Então, quando a gente tem uma conjunção, quer dizer que nós temos um E, quer dizer que o P tem que ser verdadeiro e o Q também tem que ser verdadeiro. Logo, todos os meus valores também têm que ser verdadeiros. Então, aqui a gente tem um exemplo de absorção, que é mais uma regra de inferência. O outro tipo de regra de inferência que nós vamos encontrar é a regra de inferência sobre o silogismo disjuntivo, que nós vamos utilizar essa seguinte sigla. E quando nós vamos trabalhar o silogismo disjuntivo, olha como que nós podemos escrever. Então, nós temos essas duas premissas, que também têm que ser verdadeiras, e nós temos que essa conclusão tem que ser verdadeira. O que acontece aqui? As premissas P, disjunção, né, no caso aqui nós já estamos trabalhando com uma disjunção, ou seja, ou, e essa premissa não P tem que ser verdadeira. Então, se o não P é verdadeiro, quer dizer que o meu P é falso. A partir da outra premissa, né, que nós vamos trabalhar a disjunção, se eu tenho que o meu P é falso, logo eu tenho que o meu Q tem que ser verdadeiro. Então, são algumas propriedades importantes que a gente precisa conhecer para chegar em algumas conclusões. Continuando aqui, nós temos também a questão da adição. Então, como que a gente fala aqui quando nós estamos trabalhando com a parte da adição? A adição quer dizer o seguinte,
nós temos a primeira premissa, que é o P, e realmente nós temos a nossa conclusão. Quando eu estou trabalhando a adição, quer dizer que eu tenho P como uma premissa, então ela tem que ser verdadeira. Na adjunção, que é o conectivo que nós estamos usando, quer dizer que nós temos o ou. Quer dizer que ou um ou outro tem que ser pelo menos verdadeiro. Então, quer dizer que não importa a ordem com que eu vá escrever aqui a minha questão da adição. Nós temos também a parte da simplificação, e quando nós estamos trabalhando com a simplificação, o que quer dizer isso? Nós vamos trabalhar com o símbolo do simp. Quer dizer que, se eu tenho essa premissa, né, essa parte aqui, quando nós estamos trabalhando com conjunção como premissa, quer dizer que ela é verdadeira. Então, os dois são verdadeiros. Logo, eu também posso inverter a minha ordem das minhas proposições, que isso não vai interferir aqui na minha conclusão, que ela também será verdadeira, porque se eu tenho que o meu P é verdadeiro, o meu Q é verdadeiro, a minha conclusão também será verdadeira. A partir disso, nós também temos que relembrar as outras regras de inferências que a gente já viu na nossa aula de hoje. Quais são essas regras de inferências? Essas regras de inferências que a gente viu na aula de hoje é a modus ponens, tá? E a modus tollens. E quando a gente analisa, lembrando que as duas devem ser equivalentes, mas nós podemos escrever aí da seguinte forma. Nós temos a primeira premissa, P condicional com Q, que tem que ser verdadeira, e logo, se P, então Q, então as duas têm que ser verdadeiras. Então, vamos imaginar um exemplo. Se fizer sol, então eu vou à piscina. Então, nós temos uma condição, e se fizer sol, eu tenho também uma conclusão, eu vou à piscina. Agora, olha o que acontece aqui no modus tollens, por exemplo. Eu estou negando agora as minhas premissas e eu tenho que chegar a uma conclusão que também é negação. Olha como fica claro para você entender como que eles são equivalentes. Se não fizer sol, então eu não vou à piscina. Reparem uma coisa, que elas são equivalentes, porque se fizer eu vou e se não fizer eu não vou. Ou seja, as duas regras de inferências são equivalentes, elas são iguais. Então, eu espero que tenha ficado claro para você, eu quis trazer para abrir, para que quando você olhar para o teu livro, quando você precisar rever a nossa aula, você consiga entender um pouco mais sobre essas regras de inferências. Então, voltando ao quadro, para que a gente possa, então, resolver a nossa situação problema de número 4. Então, Regina selecionou as informações que recebeu, tá legal? E as transformou em proposições. Primeira proposição, P. A matéria-prima é de qualidade. Segunda proposição, que o produto final tem qualidade. E, por fim, uma outra proposição, que é R, o funcionário cometeu um erro. Simbolicamente, o que a gente pode dizer que? Nós temos uma condição de P em Q, porque a matéria-prima de qualidade, só será a matéria-prima, se é a matéria-prima de qualidade só será, então o produto final tem qualidade. Se a matéria-prima é de qualidade, então o produto final tem qualidade. Então nós temos uma condição. Olha o que acontece aqui neste caso, no segundo, quando a gente está trabalhando com um ou. Então, um funcionário cometeu um erro, ou, quando eu estou negando o meu quê? O produto final não tem qualidade, tá ok? Então, nós temos aí mais uma premissa. E nós temos aí, quando nós estamos negando R, que quer dizer o quê? O funcionário não cometeu um erro. E isso nos diz o seguinte, nós vamos chegar numa conclusão de não P, que é a conclusão que eles estão tendo, ou seja, a matéria-prima não é de qualidade. Mas quando a gente vai trabalhar, toda vez que a gente for trabalhar com absurdo, para que a gente possa provar isso por absurdo, como que nós vamos resolver isso? Nós vamos pegar a nossa conclusão, olha lá, isso é uma dica, absurdo, nós vamos pegar a conclusão e nós vamos negá-la. Se eu vou negar a minha conclusão e a minha conclusão é NP, então quer dizer que a negação da negação de P é igual ao quê? É igual a P. Então, sempre que a gente for trabalhar
com o absurdo, nós temos que negar a nossa conclusão. E o que quer dizer isso? Vamos escrever aí de uma forma mais resumida para você. Então, quando a gente for trabalhar o absurdo, olha, lembra que nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos essa premissa, nós tínhamos essa outra premissa e nós tínhamos a premissa não R. O que aconteceu que apareceu um P aqui? Olha, reparem que agora nós temos um P antes do nosso símbolo que chega a uma conclusão C. Isso aqui é importante. Lembra que a gente negou a nossa conclusão no slide anterior? Então, se eu neguei o meu slide anterior, quer dizer que, negando o meu slide anterior, eu cheguei nesse P. E esse P vai ser uma premissa adicional. Então, toda vez que a gente for trabalhar com o absurdo, nós temos que encontrar essa premissa adicional. Então, olha como que nós ficamos aqui. Então, nós temos que na primeira linha, nós temos a primeira premissa, que é o quê? P condicional com quê? Olha lá aqui. P condicional com quê? Na nossa segunda linha, de número 2, nós temos R, neste caso aqui, ou a negação de quê? Então, nós temos aí uma outra premissa que também está sendo representada aqui. Na linha 3, nós temos o não R. E o que é o não R? É uma outra premissa. Reparem que agora nós temos uma premissa adicional. E essa premissa adicional é o nosso P, que eu estava comentando com você aqui em cima. E esse P é a negação da minha conclusão que a gente acabou de encontrar. E agora nós vamos chegar a uma nova conclusão, que é o meu C. E a partir dessa conclusão do C, a gente pode resolver isso por absurdo. Então, como que nós podemos resolver isso pelo absurdo? Olhando na nossa linha 1 e 4, então olha lá, 1 e 4, o que a gente pode concluir? Lembra que as nossas premissas têm que ser verdadeiras? Então, a partir do meu 4, eu tenho que o meu P é verdadeiro. Se o meu P é verdadeiro, olhando agora lá na minha condicional, o meu P é verdadeiro, quer dizer que se o P é verdadeiro, então, condicional, o meu Q também tem que ser verdadeiro. Então, nós estamos encontrando alguns valores aí, fazendo algumas partes para que a gente possa chegar ao absurdo. Olhando para a nossa linha agora 2 e 3, então olha lá, 2 e 3. O que a gente pode concluir do 2 e 3? Nós temos o seguinte, que a minha premissa não R, negação de R, tem que ser verdadeira. Se eu tenho que a negação de R é verdadeira, quer dizer que o R é falso. Se eu tenho que aqui o meu R é falso, olha lá, se eu tenho que o meu R é falso, então ele é falso ou o não que tem que ser verdadeiro. Algum dos dois tem que ser verdadeiro, porque a minha premissa tem que ser verdadeira. E aí, olha o que acontece na última linha quando nós analisamos o 5 e o 6. Quando a gente analisa o 5 e o 6, olha o que acontece. Se eu estou dizendo que o meu Q é verdadeiro, como que o meu não Q também tem que ser verdadeiro? E aí? Quer dizer que nós vamos chegar a um absurdo. Eu não posso dizer que eles podem ser iguais. Lembra que nós temos algumas regras que devem ser seguidas. Então, a partir disso, nós podemos concluir que, como obtemos um absurdo, podemos afirmar, então, que a conclusão é: a matéria-prima não é de qualidade. Logo, Regina pode confiar nessa conclusão que o gerente trouxe para ela. Então, sempre que a gente for trabalhar com o absurdo, é importante que você tenha claro, que você entenda que a gente tem que sempre negar a conclusão que nós vamos ter. Então, neste caso, nós tínhamos uma conclusão que já era negação, e quando a gente faz negação da negação, quer dizer que nós vamos ter aí uma afirmativa. Então, quando nós estamos trabalhando com absurdo, a gente precisa fazer todos esses passos, nós vamos postar alguns exercícios para que você possa treinar, e nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, para que você possa, então, compreender da melhor forma possível todos esses conteúdos. Eu convido você agora para conhecer algumas outras situações que nós vamos trabalhar aí na nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs,
É hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, só relembrando, quando nós estamos trabalhando com o absurdo, lembra que a gente pegou a nossa conclusão, que era não P, e a gente fez uma negação, e a gente resultou em P. Esse P, ele virou uma premissa adicional. E aí, o que acontece? Se ele virou uma premissa adicional, a gente precisa adicionar uma outra conclusão. E essa outra conclusão nós representamos pela letra C. E a partir desse C, a gente chegou a uma outra conclusão e viu que é absurdo. Para que fique mais claro essa questão do absurdo, eu trouxe uma outra atividade para que a gente possa aí aplicar esses conceitos. Vamos lá. Nos jogos escolares ocorridos em uma cidade, o técnico responsável de uma escola, participante, misturou os crachás de alguns atletas com a ficha de inscrição aí das modalidades que eles vão participar. Para que não corra o risco de inscrever o atleta na categoria que ele não pratica, ele precisou utilizar aí algumas informações da qual se lembrava com o intuito de associar corretamente cada atleta ao seu esporte. Assim, ele teve algumas lembranças. Olha lá. Se Natália joga vôlei, então Marcos joga futebol. É fato que Natália joga vôlei e Felipe pratica tênis. E a partir disso ele concluiu, Marcos realmente joga futebol. Como que nós podemos ter certeza de que o técnico realmente acertou a sua conclusão? Então, para isso, nós podemos aplicar aí e vamos encontrar as proposições primeiro, para que depois a gente possa aplicar aí a redução ao absurdo. Então, vamos lá, passo a passo, para que fique claro para você. Primeira proposição, Natália joga vôlei. Segunda proposição, Marcos joga futebol. E a nossa proposição R, Felipe pratica tênis. Então, nós temos aí 3 proposições. Como que vai ficar essa argumentação? Então, olha lá. Se Natália joga vôlei, então Marcos joga futebol. Essa é a primeira informação. Nós temos uma condição. Agora, o que acontece aqui? Se Natália joga vôlei Então, ó, Natália joga vôlei e Felipe pratica tênis. Então, nós vamos trabalhar com a conjunção, porque nós temos um E. E aí, a partir disso, nós vamos chegar a uma conclusão e essa conclusão nos diz que Marcos joga futebol. Mas será que é verdade essa conclusão? Então, para a gente decidir se ela é verdade ou não, nós temos que fazer o seguinte, nós vamos fazer redução ao absurdo. Então, prestem atenção como que nós vamos fazer essa redução ao absurdo. Nós não temos que a nossa conclusão aqui é o quê? Para eu trabalhar com um absurdo, eu tenho que fazer a negação desse quê. Essa negação desse quê vai gerar uma nova premissa, que a gente está chamando de adicional. Olha como que ela ficou aqui, olha. Então, nós temos todas as outras premissas e a gente adicionou ela agora à negação da conclusão. E nós vamos ter uma nova conclusão, que é o meu C, que nós estamos representando pelo C. A partir disso, olha como que vai ficar. Então, nós temos P condicional com Q, que é uma premissa, P conjunção com R, que também é uma premissa. Lembra que quando nós estamos trabalhando com premissas, elas têm que ser verdadeiras. E nós temos o não que agora, que é a negação da minha conclusão, com uma premissa adicional e ela também tem que ser verdadeira. Então, a partir disso, o que a gente pode concluir? Olhando para a nossa questão aqui na nossa linha de número 2, olha o que acontece. Se a minha premissa ela é verdadeira, olha lá,
e eu tenho, neste caso, uma conjunção, para essa conjunção ser verdadeira, o meu P tem que ser verdadeiro e o meu R também tem que ser verdadeiro. Okay? Então, olhando primeiramente para a nossa segunda linha. Olhando agora para a linha 1 e a linha 2, o que a gente pode analisar na linha 1 e na linha 2? A partir da linha 1 e a linha 2, nós chegamos a algo, olha lá, olhando para as duas. Se aqui embaixo nós temos que eles são verdadeiros, logo o P é verdadeiro, então o meu Q também é verdadeiro. Certo? Então, agora, olhando para a nossa... Então, nós chegamos ao valor lógico aqui. Nós temos que o P é verdadeiro, nós temos que o Q é verdadeiro. Mas olha o que acontece na nossa linha 3 e 5. Se eu estou dizendo que o meu não Q tem que ser verdadeiro, então, o que a gente pode chegar a qual conclusão aqui? Gente, eu tenho que o meu não Q é verdadeiro. E eu tenho que o meu Q aqui também é verdadeiro. Então, alguma coisa não está batendo. Comparem comigo, olha, se o meu não Q é uma premissa, ele tem que ser verdadeiro. E eu cheguei a uma conclusão que o meu Q é verdadeiro a partir das regras de inferências, quer dizer que isso não existe, isso é um absurdo. Então, nós não podemos acreditar aí no que ele está falando. Então, a partir do absurdo, a gente entende aí qual é a conclusão de tudo isso. Ou seja, isso não é válido, porque nós chegamos para dois valores lógicos, para Q e não Q. Então, a partir das regras de inferências, a gente vai comparando um com o outro e a gente consegue chegar aí a uma conclusão. Agora, eu gostaria de abrir um espaço, se vocês tiverem alguma pergunta, para que a gente possa resolver. Bom, espero que tenha ficado claro para você quando a gente deve usar o absurdo. Então, sempre a gente vai fazer a negação da conclusão, adicionar uma premissa nova, para que a gente possa encontrar uma nova conclusão. Utilizando aí as regras de inferências, fazendo as relações de tudo aquilo que a gente tem, para que a gente prove que aquilo é absurdo. Ok? Eu agradeço imensamente a aula, estou no chat na nossa aula de atividade agora, espero poder tirar todas as dúvidas que vocês precisarem e fique então com o nosso vídeo de encerramento da aula de hoje e até a próxima! Olá, estamos chegando ao final da terceira unidade de raciocínio lógico matemático. Nesta unidade, você conheceu as deduções lógicas diretas e indiretas que são importantes para desenvolver o raciocínio lógico na tomada de decisões. Você aprendeu a organizar a dedução lógica, que consiste basicamente em utilizar uma quantidade de afirmações verdadeiras para se chegar a uma conclusão também verdadeira. Por isso, ao realizar as deduções lógicas, utilizamos as equivalências entre as proposições e as regras de inferência. Por exemplo, no modus ponens, a demonstração é direta, ou seja, uma sequência lógica de passos nos conduz à tese partindo diretamente da hipótese. Considere a frase: se o indivíduo disparou, então as mãos estão sujas de pólvora. Como podemos observar, temos uma condicional do tipo P, implica em que. Agora vamos mudar um pouco a frase para: se as mãos não estão sujas de pólvora, então o indivíduo não disparou. O que vemos nesse caso é a aplicação do modo tollens, que é uma técnica de demonstração que se baseia na negação. Logo, ao aceitar a negação da segunda sentença, obtém-se a negação da primeira sentença. Nesse sentido, a negação de Q implica na negação de P. Pode parecer estranho, mas as duas frases são logicamente equivalentes. Isso significa que se uma for verdadeira ou falsa, a outra também será por aplicação da lógica. Com todos esses conceitos sobre lógica em mente, na SGA desta unidade, você ajudou a gerente-geral de uma empresa a aplicar ideias de dedução lógica na solução de problemas enfrentados no seu dia a dia. Vamos relembrar cada uma das SPs?
Na situação problema 1, você analisou informações para decidir entre confiar no julgamento do funcionário ou investigar mais sobre o funcionamento da máquina. Para resolver essa questão, você aplicou a dedução lógica para avaliar a validade do argumento do funcionário, utilizando a tabela verdade. Na situação problema 2, você observou a existência de um problema de insatisfação do cliente, que adquiriu um produto sem o tratamento químico necessário. Para descobrir a origem do problema na linha de produção, a gerente obteve informações sobre o processo de produção das peças e aplicou a regra de inferência modus ponens para reorganizar as informações, mas sem alterar os significados. Na SP3, você observou uma solicitação de compra de uma matéria-prima de alto valor agregado, que não poderia ficar parada no estoque. E a decisão correta foi possível pelo uso da regra de inferência modus tollens. Finalmente, na SP4, você utilizou seus conhecimentos para avaliar os problemas de qualidade de um produto. Assim, você verificou os fatos, transformou as informações em proposições e utilizou o procedimento de demonstração por redução ao absurdo. Muito bem, esta unidade fica por aqui. Nela você conheceu aspectos essenciais sobre os métodos utilizados no raciocínio lógico. Caso tenha mais alguma dúvida, revise seu livro didático e busque por outras fontes bibliográficas para ampliar o seu conhecimento. E não deixe de acessar os questionários das pré- e pós-aulas que estão disponíveis no seu ambiente virtual, pois eles ajudam a fixar os conteúdos de cada sessão. Bons estudos para você e até a próxima unidade!